que bom estarmos juntos neste domingo, dia do Senhor. Este domingo que nos precede do domingo próximo das eleições. E nós temos que pedir muita luz ao Senhor, ao Deus que é dono do mundo, pedir muita luz e sabedoria para poder escolher quem vai nos governar. Nós passamos por muitos anos de crise, de dificuldades. É hora de dar uma reviravolta, é hora de confiar nas capacidades das pessoas e escolher aqueles candidatos e candidatas que podem ajudar o Brasil a melhorar. Mas disso falaremos daqui a pouco. Gostaria de começar este nosso encontro, né? Hoje é o último domingo do mês e também o dia de São Jerônimo, o dia daquele que fez a tradução da Bíblia do latim para a Vulgata, quer dizer, para a língua que se falava naquela época, latim. Então, São Jerônimo é o padroeiro da Bíblia, por isso nós celebramos o mês da Bíblia e por isso nós queremos continuar a deixar que a palavra de Deus ilumine todas as nossas ações. A palavra de Deus esse domingo nos fala de uma coisa engraçada. Alguém se aproxima de Jesus e disse: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Já tinha naquela época esta lógica dos partidos. Às vezes o outro partido faz uma coisa boa, mas sendo que é do outro partido, eu não vou seguir, ao contrário, vou falar mal. Quantas vezes governantes são eleitos e mudam tudo, quando tinha coisas boas também antes. Então tem que ter essa sabedoria para escolher o que se pode fazer. Mas Jesus respondeu o quê? Não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus prega a doutrina da tolerância, do respeito. Jesus nos convida a valorizar também aqueles que não têm o mesmo pensamento. Isso serve, por exemplo, na vida religiosa. Nós não podemos ser contra todos só porque escolheram um estilo de igreja diferente do meu. É claro que eu tenho convicção que a Igreja Católica é a igreja que Jesus Cristo quis, é a igreja onde Papa, bispos e leigos, religiosos estão construindo aquele evangelho, aquela boa notícia que é para todos. Mas na Igreja Católica tem também defeitos. Vimos tantas vezes ao longo desses últimos meses, quantas críticas, quantas publicações, informações sobre o abuso sexual de membros da igreja. Então nós não podemos só dizer, a minha igreja tem tudo de bom, os outros está tudo errado. E os outros também devem ser tolerantes. É porque todos nós temos os nossos defeitos, os nossos pecados. Então todos nós precisamos aprender a conviver num ecumenismo sadio, um diálogo que nos leve para a paz, para a fraternidade. Então, Jesus nos diz, quem não é contra nós, é a nosso favor. Vamos acolher essa palavra para poder viver melhor durante esta semana que precede as eleições. E a propósito de eleições, é claro que ainda hoje vou dar algumas orientações. Semana passada eu falei daqueles em quem nós não podemos votar, mas está chegando o momento de votar, então você deve votar em quem? Vou dizer, naquele que apresenta uma sincera adesão aos valores cristãos. Afinal, qual é a orientação da nossa vida? É o Evangelho, é o ensinamento da igreja. Se a igreja tem no seu interior pessoas erradas, mas a orientação da igreja, vá olhar os documentos da igreja, você vai ver que as orientações são sempre de altíssimo nível,
são sempre pautadas pelo Evangelho, né? Muitas vezes a gente se deixa guiar, não sei, pelas notícias que vê na televisão. Ah, está vendo que está tudo errado? Está vendo que a igreja não faz nada? Porque muitas vezes a imprensa ataca mesmo um erro de um membro da igreja. Mas são milhões de cristãos por aí no mundo que fazem o bem, que cuida de crianças, que cuida de doentes, que cuida de drogados, que cuida de aidéticos. E a igreja que tem todas estas iniciativas. Então nós não podemos simplesmente desconhecer, só porque uma revista falou mal de fulano ou daquele padre, daquele bispo. Nós devemos olhar o conjunto. Devemos ter cuidado para não sermos assim, rodeados de fake news, de notícias falsas, porque é muito fácil também hoje, né, denegrir a imagem do outro com notícias falsas. Nós devemos olhar para aqueles que aderem aos valores cristãos e procuram, com estes valores, organizar também a sua vida política. Este você pode votar. E depois tem que ter um candidato que eu escolho, deve ter uma efetiva competência política e reconhecida capacidade de liderança. Claro que no meio dos políticos tem alguém que tem mais carisma, outro que tem menos carisma, mas tem que ter cuidado, né, para que ninguém pense que aquele que fala mais bonito é o melhor. Tem que ver a sua competência, a sua capacidade de liderança, a sua história, né, para você dizer, este aqui eu confio. Depois, deve ser alguém, eu voto naquele que defende a vida, desde a concepção até o seu fim natural, e que defende a dignidade do ser humano. Todos os seres humanos devem ser respeitados. Também aquele preso que às vezes prejudicou a sua vida, a sua família, é um filho de Deus. Eu discordo daquilo que ele faz, mas ele é um filho de Deus. E eu devo escolher como candidato, como governante, aquele que defende a vida, aquele que está do lado dos pobres, daquele que está do lado da criança no seio materno, daquele que na sua vida já fez muita coisa errada, mas mudou. Quantas pessoas mudaram? Vocês prestaram atenção, a última visita que o Papa fez na Irlanda, um mês passado, ele falou de um santo bêbado. E na Irlanda tem, de verdade, esse homem, que agora não lembro o nome, mas é conhecido como santo bêbado. O que fazia este homem? Este homem, com 20 e poucos anos, se converteu, mudou totalmente de vida e começou a se dedicar aos pobres, aos beberrões, a todos aqueles que não tinham nenhuma alegria na vida, por isso se deixavam levar pela droga, pelos vícios. E este homem transformou muitas coisas na sua cidade. E quando ele morreu, milhares e milhares de pobres foram ao seu enterro. Era o mais pobre de todos, não enriqueceu em nada, continuou pobre. Tinha uma vida errada até os 22 anos. E depois se encontrou com Jesus e mudou. Então, nós devemos respeitar a dignidade daquelas pessoas que podem ter errado, mas depois encontraram um estilo novo de vida. Devemos estar a favor, ou votar, naquele que defende a família segundo o plano de Deus. O que é defender a família no plano de Deus? Pega a Bíblia. Desde o primeiro livro da Bíblia, diz, homem e mulher os fez, por isso o homem deixará seu pai, sua mãe se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esta família sempre foi o núcleo central da sociedade, da igreja. Esta é a família que a igreja defende até os nossos dias. A família que tem na união estável entre o homem e a mulher, assim
todos os princípios para educar os filhos, para orientar todos os filhos na vida, onde se encontram muitas situações complexas. Então nós devemos sempre lutar por esta família. E o Papa, quando esteve lá na Irlanda, então ele pediu perdão das culpas da Igreja a respeito da família, mas continuou apresentando a família como uma instituição que só traz benefícios à Igreja e ao mundo. Depois, devemos votar naquele que tem um histórico de comprometimento com as causas dos mais necessitados. Votar naquele que tem respeito também nos seus adversários políticos. Tem que ter um pouco de humildade e reconhecer que não só quando o candidato pede voto, não só ele é o único, tem outros bons, então tem que respeitar também os outros. Depois, se pode votar, se deve votar naquele que apresenta coerência entre palavras e vida e atividades. É porque uma coisa é falar, outra coisa é agir, então tem que olhar as duas coisas. Escolha preferencialmente pessoas que possuam vínculos com a Igreja, demonstrados antes da campanha eleitoral, porque tem também aqueles que aparecem para carregar o andor do santo, da santa, só nas vésperas das eleições, e nos outros momentos nunca ninguém vê. Mas tem outros bons, que têm compromissos com os valores da Igreja, e isso vivem sempre, seja nas eleições, seja antes, seja depois. Então, estas pessoas são de confiança. E ainda vamos olhar para os candidatos que têm um comportamento público que inspira confiança. É tudo isso que nós queremos viver. Boas eleições para o próximo domingo. Então, no entanto, nós já estamos iniciando o mês missionário, temos os santos, Santa Teresinha, padroeira das missões, dia 1º, depois São Francisco de Assis e muitos outros santos. Vamos continuar, sempre felizes, alegres na esperança, porque Deus caminha conosco e Deus quer a felicidade do Brasil, das nossas famílias e de cada um de nós. Meu abraço e a minha bênção.